Olá, bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Dentro de alguns minutos, nós iniciaremos o nosso comentário do Evangelho na manhã de hoje. Desejamos a todos um ótimo bom dia. Então, antes de darmos início ao comentário do Evangelho, nós vamos fazer uma prece e convidamos a todos à oração para juntos estudarmos a doutrina espírita. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, e rogarmos a este Pai misericordioso que nesta manhã abençoada, abençoe o nosso coração, a nossa família, abençoe a todas as pessoas que estão recorrendo o nome de Deus, aqueles que se encontram em dificuldades, em aflições, que a misericórdia de Deus possa alcançar o coração de todos, levando para todos o lenitivo para suas dores, levando para todos o bálsamo, refrigério que nos ensina o Evangelho, que é a mensagem do Evangelho que nos auxilia a caminhar, que nos auxilia a compreender melhor as leis de Deus. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos a bênção da oportunidade e que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz. Queridos amigos, mais uma vez nos reunimos aqui, graças a Deus, graças à oportunidade dos amigos, do Flávio, de toda a equipe do Grupo Espírita Fonte Viva. Nós desejamos a todos as nossas melhores vibrações de paz, saúde e alegria. Nesta manhã nós vamos falar sobre o tema Os 3 Passos do Autoconhecimento. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos trabalhar nesta manhã a questão 919 e a questão 919A, que é um ensinamento dado à codificação através do espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho colaborou muito com a codificação de Allan Kardec. E na questão 919, Kardec pergunta ao espírito de Santo Agostinho: qual é o meio prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então aqui nós encontramos uma pergunta de Allan Kardec. O espírito de Santo Agostinho disse assim com muita propriedade na codificação: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, ele utiliza a frase que estava inscrita no portal da entrada do Templo de Delfos. E essa frase se encontrava ali na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, e se encontrava na entrada do templo e estimulava as pessoas, os gregos antigos, a uma reflexão. Então, quando Allan Kardec pergunta qual é o meio eficaz de melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, Santo Agostinho se recorda desta frase: conhece-te a ti mesmo, que estimulava a reflexão aos gregos antigos. Então, as pessoas iam ao templo de Delfos e ali era dedicado as suas orações a Apolo, o deus da luz. E todos buscavam ali, através daquele templo,
endereçando o seu pensamento a Apolo, a deus da luz, buscando o conhecimento verdadeiro da sabedoria. Então, Santo Agostinho recorda esse ensinamento precioso para a nossa vida. O primeiro passo do autoconhecimento, sem dúvida alguma, é o conhece-te a ti mesmo. E a gente não sabe com precisão quem foi exatamente o autor da frase, onde existe aí muitas suposições que ela tenha sido proferida por Sócrates, Pitágoras, Heráclito ou até mesmo Teles de Mileto, que eram pré-socráticos, pessoas que pregavam o conhecimento de ti mesmo. Mas nós sabemos que essa linha de raciocínio estava sempre em sintonia com Sócrates. Sócrates pregava muito a tese do autoconhecimento, a tese de viajarmos para dentro de nós mesmos e identificarmos as nossas imperfeições. Então vejamos o que nos fala Sócrates em seus ensinamentos. Nenhum ser humano conscientemente é capaz de agir com maldade. E se o faz, é puro desconhecimento de si mesmo. Que colocação profunda de Sócrates. Quando uma pessoa age na maldade, quando uma pessoa fala sem pensar, ela está agindo com desconhecimento de si mesmo. Por isso que o primeiro passo do autoconhecimento é o conhece-te a ti mesmo. É a gente conhecer o nosso mundo íntimo e identificarmos dentro de nós como está o nosso sentimento, como estamos agindo perante a vida. E dentro desse ensinamento de Sócrates, nós podemos ter múltiplas interpretações. Primeiro, esse ensinamento pode servir de aviso, pode servir para todos nós de uma alerta, de uma reflexão, no sentido de nos ensinar a ter cautela e conhecer os nossos próprios limites. Quando nós não nos conhecemos, nós não agimos com cautela. Nós agimos de forma invigilante e muitas vezes não conhecemos os nossos próprios limites. Alguns psicólogos dizem, estudando a tese do autoconhecimento, que autoconhecer-se significa a pessoa olhar para dentro de si. Muitas vezes nós vamos na frente do espelho para arrumar a nossa parte externa, para pentear o cabelo, para ver como está a nossa maquiagem, para ver como está a nossa parte externa. E os psicólogos dizem que quando nós olhamos a parte externa do nosso corpo físico, nós conseguimos ficar muito tempo na frente do espelho, porque estamos admirando a parte externa do nosso corpo físico. Agora, eles dizem assim, que se nós olharmos para dentro dos nossos olhos, porque os olhos, como nós aprendemos com a doutrina espírita, é o espelho de nossa alma. Muitas vezes as pessoas dizem assim, você parece não estar bem. Porque muitas vezes, olhando para a gente, as pessoas conseguem identificar o brilho do nosso olho, dos nossos olhos, identificam a maneira que nós estamos sentindo naquele momento, a maneira que nós estamos nos comportando. Então, quando uma pessoa diz assim, você não está muito bem, porque ela está olhando para você e os seus olhos estão refletindo que você não está bem. Então, por isso que os olhos é o espelho da alma. E quando nós olhamos para o fundo dos nossos olhos, que é o primeiro passo do autoconhecimento, quando a gente olha para nós mesmos, a gente começa a identificar as nossas imperfeições, as nossas mazelas. E segundo os psicólogos, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós não conseguimos ficar mais do que 5 minutos na frente do espelho. Se a gente ficar olhando a parte externa, a gente consegue ficar horas e horas na frente do espelho.
Mas quando a gente olha para a parte interna, para a nossa alma, quando a gente olha para dentro de nós, buscando identificar os nossos erros, nós não conseguimos ficar muito tempo na frente do espelho, porque os nossos olhos estarão refletindo a nossa situação atual. E muitas vezes nós nos assustamos com isso. Então, o primeiro aviso de Sócrates nesse sentido é agirmos com cautela e conhecermos os nossos próprios limites, para não perdermos a nossa existência. O nosso sentido existencial se baseia nisso. Muitas pessoas vazias, com a vida vazia, muitas vezes até mesmo pensando em tirar a própria vida, em meio ao sofrimento, muitas vezes ela não consegue enxergar a realidade que está acontecendo à sua volta. Então a gente vê aqui que muitas vezes a pessoa está em desespero, aflita, pode estar sob a influência de espíritos inferiores. O desespero pode levar a pessoa a cometer um erro, pode levar a pessoa a cometer uma falha. A ignorância também pode levar a pessoa a cometer muitos erros. O excesso de segurança também pode nos levar a cometer muitos erros. Quando nós nos achamos senhores da nossa razão, ou quando nós nos achamos detentores de sabedoria demais, ou quando nós nos achamos que somos superiores às outras pessoas. Então, dentro desse pensamento, muitas vezes, nós sofremos um delírio de grandeza espiritual. E a gente vai ver que o nosso orgulho está exacerbado demais. O nosso orgulho, muitas vezes, cega a tomarmos as atitudes certas. Porque muitas vezes o orgulho nos afasta da verdadeira humildade. Então, conhece-te a ti mesmo nos remete a ter humildade, nos remete a conhecer os nossos próprios limites, a ter cautela, a agir com vigilância. Por isso que Jesus falava no Evangelho, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então Sócrates também nos sugere, nos propõe, nesse simples convite, que quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com aqueles que estão à nossa volta. A gente começa a compreender as pessoas que estão caminhando conosco. Então, o primeiro passo do autoconhecimento é a gente se conhecer. É a gente identificar o nosso sentimento. É a gente olhar para dentro de nós e ver aonde precisamos consertar os nossos erros. O Chico falava assim, que nós somos espíritos imortais. E muitas vezes a nossa bagagem espiritual, nós trazemos erros e trazemos muitos desacertos. E quando a gente reencarna, nós nos assemelhamos a uma casa abandonada há séculos. O Chico falava assim, o nosso mundo íntimo é semelhante a uma casa abandonada há séculos. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, como nós estamos fazendo, começamos a estudar a doutrina espírita é uma luz. Assim como todo o evangelho é uma luz, toda religião é uma luz que religa o homem a Deus. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, essa luz começa a mergulhar para dentro do nosso íntimo e começa a mostrar que tem alguma coisa errada na nossa vida, que precisa ser mudado. Ou seja, o Espiritismo mostra que a nossa vida precisa ser mudada. A gente começa a se conhecer, começa a identificar as nossas imperfeições e vem o Espiritismo colaborar com a gente e nos ensinar que nós precisamos mudar a nossa vida. O segundo passo do autoconhecimento está inserido na questão 919A de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta novamente ao espírito de Santo Agostinho: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Então Kardec diz assim a Santo Agostinho: nós conhecemos essa máxima, sabemos,
temos conhecimento, temos ciência de tudo isso. Mas qual é o meio eficaz de chegar ao conhecimento de si mesmo? E o espírito de Santo Agostinho responde a Allan Kardec na codificação: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência e passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para queixar-se de mim. Então, Santo Agostinho, ele nos traz a receita da felicidade, que é o segundo passo do autoconhecimento. Santo Agostinho, como nós sabemos, era um homem da vida mundana, cheio de vícios. A sua mãe, Santa Mônica, orava pedindo aos anjos da Igreja Católica que intercedessem em favor do filho e que inspirasse ao filho a sair daquele comportamento errado. Então, Santo Agostinho, com o apelo de sua generosa mãe, certa vez o Chico disse assim: as preces de uma mãe arrebenta as portas do céu, e ela orava fervorosamente, rogando o auxílio dos anjos, e nós espíritas rogamos o auxílio dos benfeitores espirituais, do nosso espírito protetor, e ela orava em benefício do filho. E Santo Agostinho começou a interrogar a sua própria consciência. Então, o segundo passo do autoconhecimento é a gente interrogar a nossa consciência. No final de cada dia, passar a nossa vida por uma revista e observar se a gente não prejudicou alguém, ou se alguém não tem alguma coisa para se queixar da gente. E ele continua dizendo assim: foi assim que cheguei a conhecer e ver que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, diante de nossas imperfeições, Santo Agostinho fala assim: à noite, quando a gente vai descansar o nosso corpo físico, é o repouso do corpo físico, porque nós sabemos que o nosso espírito ele continua, enquanto o nosso corpo dorme, em processo de atividade espiritual. O nosso espírito não dorme como o nosso corpo físico. O nosso corpo físico precisa do descanso, de repor as energias que gastamos na vida cotidiana. Mas o nosso espírito, em auxílio com o mundo espiritual, continua em atividade espiritual. E aprendemos muito com os benfeitores durante essa atividade espiritual. Então, Santo Agostinho, à noite, ele fazia essa revisão da sua própria vida. Ele fazia um balanço existencial. É esse balanço existencial que cada um de nós devemos fazer no final de cada dia. A gente tem que buscar a oração, o auxílio de Deus, do nosso espírito guardião, que ele nos ajude, que ele nos esclareça, que ele nos ajude a caminharmos. Porque com esse pensamento, como nos fala Santo Agostinho, nós vamos adquirir uma grande força para se aperfeiçoar. E ele fala assim: acreditai-me, Deus o assistirá. Deus está nos assistindo constantemente. Em nossas felicidades, em nossas tristezas, em nossas angústias, Deus está presente, sempre querendo o nosso melhor. E vejamos bem, quando a gente se coloca à disposição de mudar, de identificar as nossas imperfeições, de enumerar ali os nossos erros, porque Santo Agostinho era um homem da vida mundana, e ele foi enumerando os seus erros e vendo que nele precisava de reforma íntima. E muitas vezes nós achamos que a reforma íntima nós devemos fazer no nosso semelhante. Muitas vezes nós achamos assim: mas se fulano estivesse ouvindo essas reflexões de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, se ele estivesse ouvindo, com certeza ele iria encontrar a solução para a sua mudança íntima. Ou fulano deveria estar aqui para mudar, para ouvir isso, porque é uma pessoa completamente imperfeita. Então, quando nós pensamos assim, é um sinal que nós não nos conhecemos. É um sinal que ainda existe um desconhecimento de nossos sentimentos. Porque muitas vezes nós fugimos
e é uma fuga psicológica, a gente foge dos nossos erros e muitas vezes apontamos o dedo para o nosso semelhante, querendo que o nosso semelhante seja aquilo que ainda nós não somos. E muitas vezes exigimos duramente do nosso próximo que ele seja uma pessoa boa, sendo que em verdade ainda nós não somos essa pessoa boa. Então vejamos bem, a gente tem que identificar essas nossas imperfeições. Primeira mudança ocorre em nós, buscando o auxílio do mundo espiritual, entendendo que ninguém cresce sozinho. Nós precisamos do concurso dos amigos espirituais ou até mesmo dos amigos encarnados para crescermos espiritualmente. Então, o processo de evolução ocorre de forma coletiva, não de forma isolada. Se eu me isolar das pessoas complicadas, eu não vou aprender nada. O sentido da existência física é através do contato com o ser humano, é através da convivência, é através da compreensão que nós devemos ter com as faltas alheias, que nós vamos aprendendo com o nosso semelhante. Jesus nos fala assim: se alguém vos bater na face direita, apresente a outra. E se alguém vos convidar a caminhar com ele 1000 passos, caminhe também 2000. Aqui Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem. Jesus nos ensina que nós devemos caminhar com o nosso semelhante, colocando em prática a compreensão. À medida que nós compreendemos, somos compreendidos. À medida que nós auxiliamos o nosso próximo, nós também somos auxiliados. Então, Santo Agostinho também fala assim, que nós devemos sempre analisar a nossa vida cotidiana. E se Deus, porventura, resolvesse nos chamar de volta ao mundo dos espíritos, Santo Agostinho fala isso, se Deus resolvesse chamar a gente de volta ao mundo dos espíritos, onde lá nada é oculto, será que nós não teríamos o medo de olhar para alguém? Analisando o nosso comportamento hoje, de que forma nós estamos agindo? De que forma nós estamos convivendo? E se nós retornássemos ao mundo espiritual, nós sabemos que lá nada é oculto. Aqui a gente esconde muita coisa. Nós vamos varrendo as nossas imperfeições para debaixo do tapete. E acreditamos que estamos escondendo, onde na verdade nada é escondido. Tudo está sendo observado pela lei de Deus. O apóstolo Paulo nos fala assim, que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são os espíritos. Os espíritos estão em toda parte. A lei divina está em nossa consciência. Aonde está escrita a lei de Deus, conforme está em o livro dos Espíritos? Na nossa consciência. Então, quando a gente desencarna, nada no mundo espiritual é oculto. Aí a gente chega na vida espiritual, muitas vezes, a gente tem vergonha de olhar para aquela pessoa que nós prejudicamos. Então, o Evangelho fala assim, se nós temos alguma coisa para oferecer no altar e temos alguma coisa pendente contra o nosso próximo, que nós devemos deixar a oferenda no altar e irmos depressa reconciliar com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Então, se nós temos alguma coisa pendente na vida diária, isso muitas vezes nos leva a sofrer, nos leva a criar muitas enfermidades fantasmas. O excesso de culpa, o sentimento de ódio, a raiva, o ciúme, o orgulho, isso gera muitas enfermidades, muitas dores para o nosso corpo físico e também dores morais ao chegarmos na vida espiritual. Então, se a gente tem alguma coisa contra alguém ou se nós temos, assim, algo para pedir perdão para alguém, que nós devemos resolver agora. Porque na vida espiritual nada é oculto. E muitas vezes, ao chegarmos do lado de lá, teremos vergonha de olhar para nós mesmos e refletir as nossas atitudes. Porque lá, como nós aprendemos na doutrina espírita, quando a gente chega na vida espiritual, é passado o filme da nossa vida. Do início do nosso nascimento até a nossa desencarnação. O que nós fizemos de ruim, o que nós fizemos de bom. Então, tudo isso
será levado em consideração as coisas boas que nós fizemos também na vida, que pode nos auxiliar a caminhar com mais tranquilidade. Errar, todos nós estamos sujeitos a errar, a cometer falhas. Agora, a oportunidade de trabalhar no bem nos garante tranquilidade na vida espiritual. A gente erra, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar prosseguindo no bem, a gente tem que refletir em as nossas atitudes e mudarmos a nossa maneira de ser. Isso é o que Deus deseja a cada um de nós. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, exigindo seus direitos, era uma atitude orgulhosa, egoísta, um comportamento egocêntrico. Ele sai da casa do pai, eu quero meu direito, eu não quero ficar mais aqui. E o pai dá tudo o que é dele e ele vai embora. E longe da casa paterna, ele começa a sofrer. É humilhado, tem que se alimentar com os alimentos que ele servia aos porcos. Estava sofrendo muito. Depois de tanto sofrer, cansado e arrependido, ele decide retornar para a casa paterna. E o pai, quando o vê, faz uma verdadeira festa. Então é assim a misericórdia divina. O Deus, nosso Pai misericordioso, ele não quer a morte do pecador. Ele quer o nosso arrependimento, a nossa transformação. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando de transformação íntima, de mudança interior. É o que vai nos dar tranquilidade. Santo Agostinho também nos fala assim no Livro dos Espíritos: examinai o que pudesses ter feito contra Deus, e depois contra o próximo, por fim contra vós mesmo. As respostas serão o motivo de vosso repouso para a vossa consciência e indicarão o mal que deve ser curado. Então, quando a gente faz essa reflexão íntima, a gente consegue identificar. Primeiro passo, eu tenho conhecimento. Eu sei que através do conhecimento eu posso mudar a minha vida. Segundo passo, eu quero mudar a minha vida. Eu quero me transformar numa pessoa melhor. Mas como se dá isso? É a gente identificar o lado negativo e trabalhar esse lado negativo. É a gente converter as nossas imperfeições em virtudes. Então, Santo Agostinho fala assim: quando a gente examina a nossa consciência, primeiro a gente vai ver se a gente não infringiu as leis de Deus. Porque quando nós infringimos a lei de Deus, nós nos prejudicamos. Nós nos afastamos do Pai Celestial. Segundo, quando a gente prejudica o próximo, a gente está prejudicando a nós mesmos. Isso gera um grande sofrimento. E através dessa consciência, a gente vai identificando as nossas imperfeições. Santo Agostinho também nos fala dessa transformação que nós devemos fazer. Por exemplo, muitas vezes nós achamos assim, dentro da nossa ilusão: ah, mas o mal que eu estou fazendo a mim mesmo não está me prejudicando. É a mesma coisa a gente pegar aqui o exemplo de uma pessoa que é materialista. Santo Agostinho fala assim: o avaro se julga simplesmente econômico e previdente, e o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Muitas vezes nós arrumamos desculpas para as nossas faltas. Nós queremos atenuar os nossos erros com as nossas desculpas. Muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros. Ah, mas eu não estou errando, eu não estou sendo materialista, eu não estou sendo orgulhoso. É que eu estou sendo uma pessoa previdente. Eu estou ajuntando porque eu sou uma pessoa que estou economizando, estou sendo uma pessoa previdente. Ah, mas eu sou uma pessoa orgulhosa porque eu estou procurando a minha dignidade. Então, muitas vezes a gente vai arrumando desculpas e vamos fugindo dessa verdadeira transformação interior. Aí, Santo Agostinho também propõe assim o Livro dos Espíritos: não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem, com mais franqueza do que faria um amigo. Então, o nosso inimigo, muitas vezes, o que ele está falando ao nosso respeito, Deus o colocou ao nosso lado, como se ele fosse um espelho
para refletir as nossas atitudes. Então, o Chico falava assim, Emmanuel sempre me ensinou assim, quando alguém está falando alguma coisa de mim, eu devo analisar, aquilo é verdade? Se for verdade, eu devo agradecer àquela pessoa que está falando, porque ela está conseguindo ver um erro que eu não estou conseguindo. Muitas vezes, dentro da nossa invigilância, nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes, nós não paramos nem ao menos para ouvir a pessoa que está nos orientando. A gente faz ouvidos moucos àquela pessoa que está nos orientando. Muitas vezes a gente se acha dono da razão. Então, isso é o orgulho exacerbado. É uma atitude que muitas vezes nos afasta dos amigos, nos afasta da providência divina. A gente se torna uma pessoa cega e não consegue enxergar. Então, Santo Agostinho fala assim, os nossos inimigos, muitas vezes, eles estão apontando para nós mesmos os nossos erros que muitas vezes nós não conseguimos identificar. E eles falam com mais frequência, franqueza do que um amigo faria. Porque muitas vezes o amigo ele fica assim sem jeito, sem saber o que falar, com medo de perder a amizade. Agora o inimigo não. É sem papas na língua, ele vai falando realmente aquilo que nós estamos fazendo. Então o Chico falava assim, olha, Emmanuel me ensinou da seguinte forma, o que estão falando é mentira, tranquilo, vou continuar trabalhando. O que estão falando é verdade, eu preciso mudar meu jeito de ser. Então é assim que nós devemos fazer na nossa vida diária. Então, dentro desses apontamentos de Santo Agostinho, onde ele nos ensina assim, da seguinte forma, o primeiro passo do autoconhecimento é a gente se conhecer. É a gente olhar para o fundo da nossa alma e ver o que precisa mudar. O segundo passo é enumerar os nossos erros. É trabalhar constantemente, duramente, contra as nossas imperfeições e nos transformarmos em pessoas melhores. E o terceiro passo significaria o que Allan Kardec vai fazer aqui um comentário no final da comunicação de Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos. Kardec fala assim, nesse comentário, muitas faltas que cometemos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não prescrutarmos a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa mais preciso do que uma máxima em geral, e não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam lugar à alternativa. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então a gente começa a dar o terceiro passo do autoconhecimento quando a gente começa a computar a soma do bem ou do mal existente em nós. E o Chico Xavier nos fala assim, que é o terceiro passo do autoconhecimento, servir. Então, o primeiro passo, eu consegui me identificar. Eu sei que eu preciso mudar, que eu me conheço. Segundo passo, eliminar os meus erros e agir com bondade, com amor. Terceiro passo, servir. E o Chico fala assim, servir eis a melhor escola de iniciação para o espírito, que já tomou consciência de sua necessidade de aperfeiçoar. Ou seja, esse terceiro passo é muito importante, porque nos ensina a não ficarmos remoendo os nossos erros, as nossas imperfeições. Servir é um sinal de consciência para a pessoa que começa a trabalhar e a necessidade que ela tem de aperfeiçoar. Então nós temos aí estágios de consciência. Nós temos a consciência de sono, quando a pessoa age e não pensa em suas atitudes. É aquela pessoa que diz assim, eu faria tudo de novo. Me prejudicou? Eu prejudicaria de novo. Ela me deseja mal? Eu desejo mal também. Ele me caluniou? Eu também vou caluniar. Ou seja, a consciência de sono é quando nós pagamos o mal com o mal. A consciência semi-desperta
é quando nós começamos a acatar a orientação de Santo Agostinho. A orientação santagostiana, que nos ensina a mudar o nosso jeito de ser. E a consciência de si mesmo é quando a gente começa a servir. É quando a gente começa a tomar gosto pelo trabalho, é quando a gente começa a auxiliar, compreendendo a nossa necessidade de aperfeiçoar. Como fazermos isso? E qual a atitude melhor a ser tomada? Primeiro, nós precisamos entender, meus irmãos, dentro dessas nossas considerações, que nós devemos valorizar muito a vida nessa atual existência. Porque a vida nessa atual existência é a melhor oportunidade que estamos vivendo. Porque essa é a importante encarnação de todas as encarnações que tivemos. Segundo Alquinder de Oliveira, esta é a mais importante encarnação de todos os tempos que nós vivemos. Nós já vivemos em outras existências, mas essa encarnação é muito importante. Por quê? Primeiro, o nosso contato com o Espiritismo. O nosso contato com a doutrina espírita, que nos fala de reencarnação, que nos fala de comunicabilidade com os espíritos, que nos fala da sobrevivência da alma, que nos fala da vida em outros planetas. E o outro motivo é que a Terra está passando por um processo de transformação. O nosso mundo, o nosso orbe planetário, através da nossa renovação, se transformará no mundo de regeneração. E isso está ocorrendo gradativamente. Isso está ocorrendo. Isso vem acontecendo. Então, por isso que nós estamos numa época muito importante da nossa existência. Apesar de todas as dificuldades, essa é a encarnação mais importante da nossa existência. Primeiro, o contato com a doutrina espírita. Segundo, porque o mundo está passando por um processo de transformação e será um mundo de regeneração. E nós estamos aqui inseridos na vida para nos transformarmos, para mudarmos o nosso jeito de ser e, consequentemente, buscarmos o nosso crescimento espiritual. O irmão José, no livro Os 3 Passos do Autoconhecimento, para finalizarmos as nossas considerações, esse livro a gente pode encontrar na editora Lep, de Uberaba. O irmão José ele faz aqui algumas considerações sobre os 3 passos do autoconhecimento. E todas essas considerações que nós fizemos foi embasada neste livro, Os 3 Passos do Autoconhecimento. O irmão José nos fala desse item mais importante, que é o 3º passo do autoconhecimento, o servir. E ele diz assim: ninguém muda hábitos sem mudar o que pensa. No entanto, para que o homem mude por dentro, os estímulos vêm de fora, da periferia para o centro. Toda conquista é fruto da perseverança. Então, para mudar os nossos hábitos, nós precisamos mudar primeiro o que nós estamos pensando. Primeiro, nós vamos mudar o teor do nosso pensamento. Consequentemente, os nossos hábitos mudarão. Consequentemente, a nossa luz vai despertar. Consequentemente, estaremos a caminho da espiritualização. E essa mudança, ela não acontece de fora. Ela não vem do lado exterior. Essa mudança, ela acontece de dentro para fora. É quando a gente faz esse mergulho íntimo para dentro de nós mesmos, identificando as nossas imperfeições e se colocando à disposição de mudar. Então, essa mudança acontece, reforma íntima, de dentro para fora. E não é feita assim de um dia para o outro. É um processo lento, que demanda muito tempo, que demanda muito esforço. E toda conquista, nos fala o irmão José, é fruto de nossa perseverança. Por isso que Jesus no Evangelho fala assim: perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então toda conquista é um fruto de perseverança. Nós precisamos perseverar, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos caminhar com mais segurança, com mais fé, que Deus, os bons espíritos vão nos auxiliar. Então, para nós finalizarmos o nosso comentário, nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Deus, aos benfeitores amigos, aos espíritos amigos do Grupo Espírita Fonte Viva, que estiveram presentes conosco, nos auxiliando, a todos nós.
É um momento muito importante porque nós estamos em oração. Basta a gente colocar ali o copo de água e pedir aos amigos espirituais a fluidificação da água. Basta a gente ter fé. Aprendemos com Santo Agostinho que a gente precisa buscar o auxílio dos nossos espíritos guardiões, dos nossos espíritos protetores, que nós devemos buscar o auxílio do mundo espiritual, e o mundo espiritual vai estar nos ajudando constantemente. Então, Senhor, nesta manhã abençoada, nós te agradecemos a bênção da oportunidade e que a sua paz possa alcançar todos os corações amigos. Fique conosco, Senhor, e nos abençoe. Que o Senhor abençoe a todos nós.